Olá, turma, tudo bem? Espero que estejam todos bem, com saúde e em casa, principalmente, né? Bom, nós vamos continuar a nossa aula sobre artes visuais. Alguns termos ficaram de fora da primeira aula e nós vamos continuar agora, tá ok? Vamos fazer aqui um resgate dos elementos já vistos na primeira aula, então. Nós vimos os elementos estruturais, que são os elementos essenciais para uma composição, pois formam a estrutura do trabalho. Vimos estes elementos na aula passada, que são eles: linha, forma, textura, que fala das tramas, e a cor. Vimos matiz, vimos tom, vimos a escala tonal, vimos ponto, vimos que a linha é uma sequência, é a união desses pontos e forma uma sequência, ou dá a ideia dessa sequência, tá? E vimos também direção, saturação, brilho relativo, cores quentes, cores frias, textura, ok? Agora nós vamos para outros tópicos. São pouquinhos, menos que na aula passada, para a gente finalizar esse assunto de artes visuais. Nós vamos começar pelo elemento escalar proporção. O que seria a proporção? A palavra proporção vem do latim proportione e significa uma relação entre as partes de uma grandeza, ou seja, proporção é a relação entre os elementos de uma composição e destes em relação ao todo. A principal função plástica da proporção é criar ritmo na imagem fixa, uma vez que a proporção é a expressão da ordem interna da composição. No suporte bidimensional, a noção de proporção pode ser conseguida colocando junto do tema ou nele inserido um objeto que possa servir de referência. Na imagem, a gente pode observar o boneco, mas nós só conseguimos ter uma noção do tamanho real desse boneco por conta do objeto que foi adicionado ao lado. Um bloquinho de montar, 2 bloquinhos de montar. Então, o boneco está proporcionalmente do tamanho dos bloquinhos. Então, a gente tem como ter uma ideia. Se ele tivesse isolado, seria mais difícil calcular o tamanho do boneco. Mas como a gente colocou um objeto, que a gente sabe o tamanho, então nos dá a proporção do tamanho real desse objeto. Vamos falar agora de volume. Todo objeto que tem profundidade tem volume. O volume é o espaço contido dentro de uma forma tridimensional. Para isso a gente precisa aí de 3 medidas, né? Altura, largura e profundidade. Na arte, todo volume ocupa naturalmente um espaço interior e exterior. Nas formas de arte tradicionalmente bidimensionais, que são as que contêm altura e largura, como nos desenhos e pinturas, existem técnicas específicas para se criar a noção de volume, como o jogo entre a luz e a sombra. Interessante a gente fixar esse conceito, né, que nas pinturas, em formas de artes bidimensionais, com somente altura e largura, a gente dá essa ideia de volume com esse jogo de luz e sombra, como na figura ao lado. A gente pode ver aí as formas geométricas, elas estão pintadas e o artista usou esse jogo de luz e de sombra, brincou com as cores para dar essa ideia de volume de um objeto tridimensional, certo? E, como eu disse, nossa aula hoje era curtinha, bem mais curtinha, só para a gente finalizar o conteúdo. E eu gostaria de encerrar dando uma dica de filme para vocês. É um filme que está na Netflix, é um filme de 2014 e o nome dele é Grandes Olhos. Aí eu trouxe uma resenha do filme para a gente. Margaret Ulrich é uma pintora insegura, mãe solteira, até descobrir o carismático Walter Kane e se casar. Ela cria obras populares de crianças com grandes olhos, mas Walter passa a assumir publicamente a autoria das obras, com a conivência da esposa.
10 anos mais tarde, ela decide processá-lo na justiça para retomar o direito de seus próprios quadros. Mas como todos teriam acreditado nessa farsa durante tanto tempo, por que Margaret teria se deixado levar pelo esquema? Essas são algumas das questões levantadas pela história. Além de ser um filme muito bonito, vai ter imagens muito bonitas, reais da artista, tem também esse questionamento da mulher no mercado de trabalho, do homem ter que assumir a autoria das obras para que essas obras fossem levadas em consideração, fossem bem vistas, fossem valorizadas. Então tem alguns questionamentos interessantes, fora da arte também, que envolve o mundo feminino, tá ok? Eu espero que vocês assistam, que gostem e a gente comenta nos próximos encontros, nos grupos, tá ok? Bons estudos. Na próxima aula nós teremos revisão desse conteúdo, que é o conteúdo da N1. Tá legal? Um abraço e tchau!